Boa noite, pessoal. Estou aguardando o Eduardo Galvão entrar na nossa live aí para a gente começar a conversar. Hoje vamos falar sobre o plano diretor de Porto Alegre. E o Eduardo Galvão, ele conhece tudo a respeito. Vai ser um papo bem legal. Ele acabou de chegar. Então, vamos lá. Vamos começar a conversar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Eduardo. Como é que vai? Ótimo. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado. Tu voltou da Opa, praia ontem, pelo jeito, né? Tá peraí que deu um moreno, problema aqui, eu fui colocar no... caiu o tripé. Alô? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Alô? Sim, tô te ouvindo, tá tudo funcionando aqui. Tá, maravilha. Então agora deu certo. Eu tava colocando aqui no tripé a coisa. Põe Ok? ele um pouco mais para baixo aí, porque tá te cortando aqui na altura do nariz. Aham. Se tu baixar um pouquinho, aí melhorou. Tá bom? Aí tá, agora tá perfeito. Tá, deixa eu arrumar a perna aqui. Vamos ver. Tá bom assim? Tá Mara- perfeito, tá ótimo. Maravilha. É a tua Ô, primeira live, não é, Eduardo? é a minha primeira live, eu não tenho muita prática ainda, mas a gente adquire, né? Tu mesmo falaste que se tu fazes, eu Tu pode faço. fazer, sem nenhuma dúvida, qualquer um faz, né? Claro, claro, claro. É claro, a gente tem, por conta da idade, né? A gente tem algumas dificuldades extras, né? A gente não nasceu com esse Ah, negócio aí, né? mas Desde enfim, dá certo no pequenininho, né? fim. Mas Sem o dúvida. Roberto, é o seguinte, eu fico muito satisfeito com o convite, tá? E na realidade tu também é um porto-alegrense, né? Tu tem praticamente a mesma idade que eu, tu tem o que, 65 para 66, é isso? É, exatamente. E eu já fiz 66 e tal. E eu sempre vivi aqui em Porto Alegre. E assim como tu, eu tive a oportunidade de acompanhar essa cidade, passando de um lugar aprazível, né? Um lugar seguro, um lugar, enfim, civilizado e que não existia tanta miséria e tanta violência, para uma situação assim bastante complicada que a gente está atravessando hoje. E eu tenho certeza disso, que um dos culpados, né? Bom, vamos tirar fora o Orconcourt, que são os 16 anos de PT, claro, né? Isso aí Sim. destrói qualquer lugar. Mas eu tenho certeza que as restrições que foram impostas ao desenvolvimento físico da cidade têm muita culpa nessa deterioração toda que nós sofremos. Né? E tu vês, ó, na realidade, um plano diretor não deixa de ser, a grosso modo, um projeto para a cidade, né? Onde se determina... É uma visão de mundo transformada e materializada de uma maneira que influencia na vida dos outros, né? Exatamente, vamos dizer, na realidade, vamos dizer, uma determinação, uma série de normas, tá, que pretendem que a cidade se desenvolva de determinada maneira. Tá? Só que, vamos dizer, parafraseando lá o Garrincha, né, se esqueceram de Hum, combinar com a cidade. sim. Você está entendendo? Mas, na realidade, Para quem não sabe, deve ter aí alguns jovens. O Garrincha era um jogador de futebol que jogava na ponta direita e um dia ponta perguntou esquerda, para o né? técnico, né? Não, Ah, ponta direita. O ponta Garrincha era direita. ponta direita. Ponta esquerda era Tá, perguntou pro Feola. o... Perguntou para o Feola, né? Tá, Aham. o professor, mas o senhor combinou com os russos essa jogada toda, né? Não, foi assim, o Feola, isso foi muito interessante, o Feola chegou, tá, reuniu o time e dizia, agora, Garrincha, é o seguinte, tu vai pela direita, tu dribla um, depois tu dribla outro, e tu centra, de repente o Pelé chega, peraí, ô professor, agora só falta combinar com os russos, né? Essa é É boa. isso aí. É isso aí. Mas o pessoal não combinou com a cidade, né, o Roberto? Que, olha só, se tu leres o plano diretor, a introdução do plano, é uma série de Hum, platitudes e pensamentos esperançosos, né, que imaginam que a cidade vai se tornar daquela maneira.
Enquanto se esquecem que, na realidade, vamos dizer, a cidade tem uma determinada dinâmica própria, muito mais complexa do que, sei lá, uma dúzia de pessoas em volta de uma mesa pode determinar. Não é isso? Quer dizer, são uma série de variáveis econômicas e ações individuais, né, das pessoas que transformam essas coisas. Então, agora, deixa eu te deixa eu te interromper um minuto. Claro, tá? provoca Porque aí. Esse assunto ele vai se estender, né? Porque eu vou tentar te explorar ao máximo, tá? Uhum. Então, só para não, vamos dizer assim, para não romper o meu ritual aqui, Tá. E também para dar tempo para as pessoas irem chegando para te ouvir, Uhum. eu queria, em primeiro lugar, te agradecer por teres aceitado o meu convite para participar da nossa live, né? Grande E eu prazer, fico muito orgulhoso de saber que eu estou tirando a tua virgindade nesse sentido, né? Porque é a tua primeira live e espero que seja a primeira de muitas, porque nós vamos entrar agora, já entramos num ano onde a participação de pessoas que têm uma visão mais liberal das relações sociais numa sociedade como a nossa, vai ter que ter uma influência muito grande, né? Então, antes de qualquer coisa, e depois desse agradecimento, eu queria te pedir para que tu me desse assim rapidamente o teu currículo. Quer dizer, tu é arquiteto, tu é urbanista, explica um pouco quem é o Eduardo Galvão, quais são as atividades que ele tem, qual é o teu envolvimento, por exemplo, lá com o Partido Novo também, que foi exatamente onde a gente se conheceu, né? Apesar de morar tantos anos na mesma cidade. Conta um pouco de ti e aí então a gente retoma essa abordagem aí sobre o plano diretor. Perfeito. Faz o quê? Faz ou menos 2013 eu conheci o Partido Novo pela internet, né? E depois, 2000, me entusiasmei muito com a proposta e dizer, com os valores colocados, que basicamente fazia toda a diferença para mim em relação aos partidos políticos convencionais. Tinha ali uma certa história de ética e de honestidade que me seduziu. Em 2015 eu conheci as pessoas, enfim, me filiei imediatamente, eu sou o filiado 703 do partido, e tive a oportunidade de conhecer, como tu falaste muito bem, nós convivemos na mesma cidade, mas não circulávamos nos mesmos lugares. Né? E tive a oportunidade de te conhecer, e tive a oportunidade de saber efetivamente que eu sempre fui um liberal, né? Mesmo sem ter todo um trabalho de leitura, de teoria, que tivesse me dado esse suporte. Quer dizer, eu nunca tive a oportunidade disso, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu perdi meu pai com 10 anos de idade, aprendi o que era impunidade no Brasil da maneira mais dura. Meu pai foi atropelado por uma mulher embriagada, sem luzes, no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica. Obviamente não aconteceu nada com ela, né? E foi um choque para mim. Meu pai era piloto da Varig. E aí a nossa vida mudou bastante. Minha mãe professora do estado e tal, então as coisas ficaram bem difíceis. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, frequentei o Júlio de Castilhos, né, um colégio público. Depois eu fiz a faculdade de arquitetura, sem realmente ter muito tempo para me envolver em política, que o pessoal todo adorava, né, naquela história que imagina, a arquitetura da URGS, né? Mas não adianta, eu tinha que trabalhar, enfim, toquei a minha vida dessa maneira e tocava a minha vida assim, não me incomoda que eu não incomodo vocês. Eu acho que esse é o princípio liberal básico, né? Como a conta da tua vida que eu tomo da minha. Sem dúvida. Depois eu comecei a aprender uma série de coisas, comecei a ler um pouco e tal. Mas logo que eu me formei, eu entrei como professor lá na faculdade, fiz um concurso, entrei. E praticamente não senti a saída da escola, né? Eu fiquei lá dentro 44 anos. Fui me aposentar em 2016, quando pela primeira vez houve uma invasão na faculdade que impediu as pessoas de entrarem. Tá? Já tinha sido empossado, fazia um mês o reitor aquele, o penúltimo reitor. Nem o dentista. Ele foi meu dentista, eu fui uma vez lá. Uma só? Aí é o seguinte, Roberto, eu fui dar aula e não me deixaram entrar, né? Eu cheguei, mas como? Nunca aconteceu isso? Quem vocês pensam que são? Eram os sindicalistas da URGS e os estudantes. Eles vão me impedir de entrar na minha faculdade?
Não, não pode entrar. Então, muito bem, peguei meu telefone, liguei para o gabinete do reitor, me atendeu a secretária, quero falar com o reitor. Não, ele está ocupado agora, acho que ele está fazendo um boletim, está procurando a polícia para permitir que a gente entre. Não, ele está em reunião com... Então tu coloca para ele que se ele não tomar nenhuma atitude, ele vai prevaricar. Tá? Porque prédio público não pode ser fechado. Bom, moral da história, ficou 40 dias fechado, invadido o prédio, eles não fizeram nada. Tá? E eu já tinha tempo de... tinha passado do meu tempo até, fazia 5 anos que eu podia me aposentar. Comecei a trabalhar cedo, né, como eu te falei. Então, basicamente, fechei meu gabinete, vou embora, me aposentei. Enquanto isso, quer dizer, durante esse período todo, eu não fiz carreira acadêmica propriamente dita, quer dizer, não fiz doutorado, eu parei num mestrado e tal, porque eu não tinha muito interesse também. Eu me dividi muito, sabe, Roberto? Eu fiz projetos, eu trabalhei com design, quer dizer, eu tive uma experiência profissional bem ampla, concomitantemente com a experiência de professor. Eu gostava muito de dar aula, era muito enriquecedor para mim, né? Tu sabe disso, tu vive dando aula por aí, escrito na internet, né? O debate é uma coisa fundamental, o debate faz a gente crescer, né? A discussão, enfim. Então, na Agora, realidade... o debate em aula, no tete-a-tete, é uma coisa, e o debate no Facebook é outra coisa bem diferente. Bem diferente. Na sala de aula tem todo um jogo de um relacionamento, quase que um jogo de sedução, né, que tu precisa conquistar os alunos para que efetivamente haja um crescimento mútuo, né? E, a gente cresce junto, tendo que ensinar, é a maneira que a gente aprende mais, né? Tu deve saber disso. Mas, enfim, o que aconteceu no fim disso aí? Eu me aposentei e comecei imediatamente a me preocupar um pouco com as questões da... O que é que eu vou fazer agora, né? Comecei vamos dizer, a pensar em colocar uma série de ideias aí também no papel e tentar ajudar, de repente, em determinadas situações aí que ocorrem. Né? Tu criaste o Conselho de Mestres, né? Isso. É um site que tu expõe as tuas ideias, que tu interage com os teus alunos, como é que funciona? Exatamente. O Conselho de Mestre foi a ideia que eu tive para continuar, né, a trabalhar e a ter contato não só com os alunos e os alunos, mas também com clientes, né? Eu estou com uma consultoria bem interessante agora, que vai começar, vamos dizer, a render frutos no momento que a gente modificar o plano diretor, não é isso? Então, assim, não deixa de ser um trabalho, vamos dizer, é uma empresa virtual, né, na qual eu trabalho e, eventualmente, quando eu preciso de alguém, eu chamo alguém para trabalhar comigo. Sim, tu subcontrata. Subcontrato, tá? Então, isso aí é interessante, quer dizer, eu me vi forçado a falar bastante sobre a cidade, porque a gente começa como arquiteto, né? A gente começa sendo treinado para fazer objetos, que são os edifícios, e depois a gente se dá conta, né, se tu tens um pouco de inquietude intelectual, que esses edifícios, na realidade, não servem para nada se não estiverem conectados de maneira efetiva e inteligente com a cidade. Né? Tem uma frase muito boa, que eu gosto muito, não é minha, mas que diz o seguinte: o que importa é o que é que os edifícios fazem pela cidade. Fazer um prédio bom não é nada muito misterioso, tem que ser um prédio que fique de pé, que seja funcional, né, que atenda, digamos assim, às demandas que são pedidas para ele, e que seja esteticamente interessante. Agora, como essa relação se dá com a cidade, que é a grande diferença, e que o nosso plano hoje praticamente impede relações mais, diria eu, mais... Virtuosas. Virtuosas, perfeito. Essa é uma palavra bonita, eu não ia me lembrar dela, tá? Eu diria extrovertidas, correto? E o grande segredo, Roberto, para mim, tu conhece, enfim, tu viaja com frequência, agora infelizmente nessa pandemia nem tanto, né?
Mas tu vais... Desde março eu não saio de Porto Alegre. Idem. Quer dizer, eu saí até Florianópolis, olha lá. Mas, a gente até está achando Porto Alegre boa, né? Poxa, porque a gente não sai daqui e começa a achar... Falando nisso, Florianópolis, eu fiquei impressionado, fazia muito tempo que eu não circulava pelo Estreito, né? Enfim, no continente próximo à ilha. Impressionante como aquilo cresceu, Roberto. Uma coisa inacreditável, que mostra que Santa Catarina está no caminho e a gente não está. Né? Mas enfim... eu estive lá no ano passado. Agora vamos voltar à questão do plano diretor, que tu estava dizendo que o plano diretor, usando as minhas palavras, era a materialização de uma visão de mundo de determinadas pessoas, que obviamente são aquelas que desenham, né, que planificam a cidade e, obviamente, elas tentam, então, enquadrar as pessoas naquilo que elas idealizam. Né? E isso acaba se demonstrando sempre uma construção frustrada, porque a cidade é dinâmica, as pessoas têm livre-arbítrio, elas têm os seus gostos pessoais, os seus interesses pessoais, que muitas vezes, e eu nem diria muitas vezes, eu digo que nunca são captados e capturados por aquele que quer desenhar as rotas, os limites, as permissões para as pessoas, né? Perfeitamente. E criam, então, consequências indesejáveis, efeitos colaterais danosos, né? E a gente acaba tendo que enfrentar isso no nosso dia a dia. E tu também disseste que nós, como contemporâneos, conhecemos Porto Alegre e o seu desenvolvimento, né? E como uma cidade que era aprazível, que era cosmopolita, que era bonita em certo sentido, acabou se deteriorando, entrando num período de decadência brutal, que excedeu aquele período de 16 anos do governo do PT, né? Então eu resumi aquela nossa conversa anterior para a gente continuar a partir daí. Não, perfeito. Quer dizer, tu vês, em 1970 nós tínhamos 15, 16 anos, correto? A gente circulava pela cidade de noite sem nenhum problema, né? E era uma cidade de 900 mil habitantes nos anos 1970. De lá para cá, Roberto, em 50 anos, a cidade se desenvolveu, cresceu pouco mais da metade disso. Nós temos hoje 1,5 milhão de habitantes. Estou fazendo, vamos dizer, o contraponto lá, comparando com Curitiba, por exemplo, que teve, vamos dizer, ao contrário, teve um prefeito capaz, competente, o Jaime Lerner, um arquiteto, que foi prefeito 2 vezes. Curitiba hoje tem 2.250.000 habitantes e é outro padrão de vida. Tá? Basicamente, o que é que ocorreu, vamos dizer, para que isso acontecesse também? Tá? Nós tivemos planos diretores que se preocupavam muito mais, vamos dizer, em interferir nos domínios privados, sem cuidar da tarefa, vamos dizer, da atribuição básica de um poder público, que é trabalhar, vamos dizer, gerenciar decentemente os espaços públicos. Que eu digo, vamos dizer, o mais importante espaço público de uma cidade é o somatório das suas ruas. Tá? Sim. Nós temos, as pessoas nem se dão conta, mas cerca de 1/3 da área urbana de uma cidade, traçado xadrez, do nosso tipo, é composto por ruas e calçadas. E isso está tirado, isso não é devidamente gerenciado. Quer dizer, nós teríamos um potencial fantástico de transformar nossas ruas, equipá-las, né, arborizá-las, iluminá-las, enfim. Se houvesse uma preocupação efetiva, não da prefeitura em fazer essas coisas, mas fazer com que os domínios privados se relacionassem bem com isso. Em vez de se meter para fazer os envelopes dos edifícios, como o plano diretor faz, não é isso? Incentiva... O que significa fazer os envelopes dos edifícios? É definir que para determinado lugar, para tu ter determinada altura, tu tens que ter recuos de frente e laterais, e de uma determinada altura. Isso define um paralelepípedo, no qual, vamos dizer, se circunscreve, digamos assim, o prédio, correto? Então, isso é a questão do aproveitamento dos terrenos da área privada
que se soma à questão do zoneamento urbano, né? Basicamente é isso. Não é exatamente isso, quer dizer, o zoneamento propriamente dito, que é outro problema que nós temos na cidade, tá? Isso sim, mas é um pensamento esperançoso, que define de maneira absolutamente arbitrária que uma zona determinada tem que ser puramente residencial, a outra tem que ter um incentivo comercial maior, sem se dar conta que, na realidade, as pessoas que têm que definir isso. Não é isso? As pessoas que têm que definir onde querem morar, onde querem viver, onde querem comerciar, de certa forma. Sim, elas que decidem a sua conveniência, e não o Estado definindo qual é a conveniência para elas. Né? Exatamente. Então, o zoneamento é o seguinte, zoneamento é, vamos dizer, uma coerção absurda, no sentido de que impede o desenvolvimento fluido da cidade e, enfim, o desenvolvimento... Sim, espontâneo. Espontâneo, perfeito, essa palavra, tá? A outra questão, que vamos dizer, os índices de aproveitamento e os recursos obrigatórios, que são os envelopes que eu te falei, que eu comentei. Então, isso define, a priori, a forma dos prédios, tá? Sem ter, melhor ainda, vamos dizer, ao contrário, fazendo com que os térreos dos edifícios, em princípio, não precisem ter nenhuma relação efetiva e forte, digamos assim, com as calçadas. Quer dizer, Pelo contrário, o que a gente vê em Porto Alegre são cidadelas. São cidadelas, unifamiliares ou multifamiliares, onde parece que a gente está na Europa do século XIV. Na Idade Média. Na Idade Média, na Idade das Trevas, né? Onde a gente se cerca de tal maneira para que os bandidos que circulam na rua não tomem o que é nosso, a revelia da nossa vontade. Né? Exatamente. Hoje, vamos dizer, os prédios mais sofisticados fazem, vamos dizer, cercas de vidro, né? Para tentar, vamos dizer, mostrar o belo jardim que é colocado no recuo, que normalmente não tem jardim nenhum, tem só arbustos, né? Árvores mesmo, na realidade, estão vinculadas mais às calçadas de Porto Alegre, aos miolos de quadra. Até porque quando te proíbem de derrubar uma árvore, tu não vai plantar uma, né? Vamos... Então assim, é uma coisa incrível, tá? Que os edifícios, os térreos dos edifícios são incentivados a ficarem livres. Para quê? Para atividades de lazer dos moradores. É um outro absurdo completo. Eu estou com meu último projeto que eu fiz na faculdade com meus estudantes, foi um projeto que está lá no Facebook também, tem uma página chamada Calçadas Vivas. Então esse projeto é o seguinte, seria uma revolução em Porto Alegre que permitiria, na verdade a palavra que a gente tem que botar no plano, fazendo um intervalo aí, é tirar os proibir e colocar o permitir. Nosso plano ficaria muito melhor. Mas enfim, permitir que os térreos dos edifícios, os pilotis, né, que são inúteis, e os próprios recuos de jardim sejam ocupados por atividades comerciais e de serviços que tenham necessariamente contato direto com a rua. Ou seja, é o barzinho, o restaurante, tá? Aquele que está na calçada, que colocaram aqui perto da minha casa, faz uns 10 anos, que terminou com os assaltos à noite. Não é isso? No momento que tu tens vida, tu tens movimento, tá? Tu tens, enfim, a segurança aumenta, tu tens mais iluminação, uma série de coisas. Né? Quer dizer, o nosso plano no fim, Roberto, eu não estou falando uma linguagem muito técnica, nem falando, vamos dizer, falando sobre questões históricas, como é que a coisa se desenvolveu, enfim, mas ele tem muito a ver com os princípios da arquitetura do urbanismo modernista, né? Que pensávamos que a cidade ideal seriam os edifícios dispostos num parque, né? Sobre a grama, tudo muito maravilhoso, sem se dar conta que no parcelamento usual da cidade, ou seja, os lotes menores, tu passas a não ter um parque, né? Tu tem, na realidade, microfortalezas, como tu bem referiste. Tá? Então, esse projeto Calçadas Vivas, eu apresentei para o secretário de Urbanismo, que felizmente ele continua, né? O prefeito nomeou novamente, ou seja, utilizou o mesmo secretário do Meio Ambiente e Urbanismo para dar continuidade ao trabalho. Está fazendo um trabalho bastante bom. Eles fizeram, por exemplo, eliminaram a obrigatoriedade de estacionamentos nos edifícios. Porque é uma coisa óbvia, né? Na realidade, é o mercado que manda. Se tu queres fazer um edifício sem garagem, outro dia eu vi estava conversando, assistindo um vídeo do Anthony Ling, que tu conhece,
Claro, meu E aluno. pois é, o Anthony estava comentando sobre um prédio em Londres. Ele fez uma comparação de Porto Alegre com Londres, Ah, que o sim. prédio em Londres que não tem estacionamento, se fosse em Porto Alegre, teria que ter 22 mil vagas, né? Depois ele corrigiu um pouco, era um pouco menos, ele se enganou na conta, era o The Shard, um prédio bem Isso, interessante feito lá isso. pelo Renzo Piano, um arquiteto de primeira categoria. Quantas vagas precisaria ter de acordo com o nosso padrão? O nosso padrão teria que ter em torno de 3 mil vagas no edifício, que é 3 mil vagas. um absurdo completo, né? Realmente um absurdo. Então, deixa que o mercado defina, né? Quer dizer, essa é uma outra chaga que nós temos, que é o modernismo, esse, o que ele propôs? Ele propôs que o O transporte modernismo ele começou, a escola que desenhou o modernismo começou aonde? Na Alemanha? Onde é que na foi isso? Alemanha. Começou na Alemanha, na realidade, um Não pouco podia antes ser diferente. não podia. O controle, né? A palavra controle é uma coisa O inacreditável. idealismo germânico, aquele, né? Exatamente, foi na Bauhaus, né? Uma escola Eu estive lá na Bauhaus. estivesse Estive lá, lá. né? Escola de Sim. design. Enfim, saíram de lá excelentes arquitetos, mas péssimos urbanistas. Né? Que Péssimos realmente filósofos, né? Na realidade. Exato, que não se davam conta, vamos dizer, que a vida é diferente para cada um de nós. Né? Eles imaginavam que a É. vida era padrão, todo mundo igual. Quer dizer, o coletivismo levado à última consequência. E Desculpa eu explorar um pouco essa questão, porque vamos lá, que é muito bom isso. alguém que é formado em arquitetura com essa visão filosófica, que é a visão filosófica que foi fundamentada na obediência e no dever, né? Ele Uhum. imagina que ele tem todo o direito de obrigar os outros a viverem da maneira como ele desenha, como ele quer, como ele imagina para aquela sociedade, né? Sim, uma visão E é assim que totalitária. se formou o marxismo, o nazismo, e a gente caminha. Eu estive lá em Berlim, por exemplo, tu vai na Bauhaus, tem um museu ali com Uhum. todos os estudos a respeito daquela filosofia, mas tu viaja, tu vai visitar a Berlim Oriental, tu vai Uhum. para os países do leste europeu, né? E tu vê assim claramente aquele desejo de transformar cidades em algo desumano, vamos dizer assim, né? Porque Exatamente. uma Exatamente. cidade que não tem calçadas ativas, que é esse o termo que está se usando, né? É esse o termo que tu Fachadas disseste, ativas. é, Uhum. fachadas ativas com calçadas Que, ativas, né? exato, calçadas É uma vivas, é o termo que consequência. eu... Vivas, tá. Exato. Então, como é que fachadas ativas e calçadas Fachadas vivas? ativas propiciam e auxiliam que as calçadas sejam vivas. Sejam Certo? vivas. Esse tem que ser o slogan, né, da campanha para mudar o Uhum. nosso plano diretor. Uhum. Focar na pessoa. E isso é humanizar a cidade, né? Porque se for diferente é desumanizar a cidade, criando as dificuldades para que a gente possa viver como a gente gostaria, fazendo os apartheids sociais que a gente visualiza por Uhum. aí, né? Perfeito. Na realidade, Jogando num projeto elitista, né, de jogar os mais pobres, os é servos, para perfeito. fora Uhum. da cidade. Quer dizer, isso tudo tem Exatamente. filosofia por trás, as pessoas às vezes não se dão conta, né? Filosofia também incompetência, né, Roberto? Tu vês, o projeto de Brasília, que é, vamos dizer, o manifesto mais evidente do projeto modernista, ele não Uhum. considerava que tu terias os servos, não pensaram nem nas senzalas, porque eles pensavam que as pessoas... não isso é uma brincadeira, evidentemente, quer dizer, que na realidade, vamos dizer, tu tem que pensar numa cidade bem pensada, hoje em dia, deve se encaminhar para um projeto inclusivo, onde tu tenhas, vamos dizer, a habitação colocada em lugares civilizados. Justamente o que aconteceu pelo modernismo, pela filosofia que tu bem colocaste, e por uma série de outras injunções, como, por exemplo, com os transportes individuais, os pobres foram relegados à periferia urbana. Isso aí com, vamos dizer, um custo gigantesco para toda a sociedade. Na realidade, hoje a gente tem que estar pagando e tem um problema sério de transporte público, porque, por exemplo, botaram 60 mil pessoas na Restinga, a 25 quilômetros do centro da cidade. Então, vamos dizer, um verdadeiro absurdo.
Tá? O plano diretor, só para tu, vamos dizer, para ilustrar isso, as duas premissas básicas dele são, vamos dizer, criar um meio ambiente mais adequado para a cidade e permitir a inclusão das pessoas. Enquanto que as suas determinações fazem justamente o contrário. Ou seja, as pouca área construída permitida exclui as pessoas, tá? Transformam, digamos assim, impedem que os mais pobres tenham acesso ao mercado formal da habitação, e eles têm que fazer o quê? Tem que ir para loteamentos irregulares, aonde, vamos dizer, na realidade... Aí se criam as favelas, etc. Exatamente, né? Exatamente. E um problema colateral, vamos dizer, que na realidade no meu entendimento de muitas outras pessoas, vamos dizer, o principal problema ambiental no Brasil é a questão de saneamento. Onde tu tens, eu fiz uma continha rápida aí, até brincando, que nós temos aí em torno de, a cada mês, 1 milhão de toneladas de matéria fecal que é distribuída nos rios e nas costas brasileiras. Isso aí são 4 superpetroleiros, isso numa razão módica de quarto de quilo por pessoa dia. Escatologia básica. E aqui em Porto Alegre a gente vê uma dificuldade muito grande nesse sentido, porque as pessoas elas não conseguem conceber o seguinte: quanto maior a densidade, que é o assunto que a gente vai abordar, perfeito, obviamente, depois dessa introdução, a densidade demográfica na ocupação de uma cidade é que faz com que se reduza o custo per capita da infraestrutura para que a sociedade funcione de forma habitável, né? Certamente, aproxima as pessoas. Tudo que a gente fala assim, em termos de vias, em termos de saneamento, fornecimento de água, iluminação e tal, o principal componente de custo é a extensão territorial, né? Exatamente. Isso se traduz... É por metro linear, né, que tu calcula, né? Sim, por área, metro quadrado de pessoas que dividem os espaços, né? Sim, então, se a gente, por exemplo, trocar, isso eu brinco muito, se a gente trocar o automóvel, o metrô, que a gente não tem lá aquela coisa lá na beira do rio, os ônibus e tal, pelos elevadores, a gente vai ter um ganho muito maior, né? Em termos de custo, em termos de convívio. Eu acho que o elevador deveria ser o nosso principal meio de transporte, né? Não o transporte vertical, né? Em vez do transporte horizontal fornecido por todos esses outros meios que são muito custosos para se ter, né? Muito mais do que um elevador, claro, certamente. Um exemplo, vamos dizer, muito ilustrativo da pequenez do nosso poder público é que o maior edifício que foi feito em Porto Alegre, tem 100 metros de altura, que foi o edifício Santa Cruz, ele foi feito há mais de 60 anos atrás. Hoje em dia, o edifício mais alto que pode ser feito em Porto Alegre tem menos da metade da altura dele, 50 metros, que é o máximo permitido, 52 metros. Então, eu concordo contigo, deveria haver muito mais liberalidade, né, no sentido de poder se subir mais, se ocupar mais, tá? Mas eu faço só uma pequena ressalva, mas aqui na realidade, vamos dizer, claro, tu conhece Barcelona, evidentemente, né? Então, o bairro que é o Ensante, né, as quadras de Barcelona, elas têm uma densidade de quase 30 mil habitantes por hectare. Por quê? Elas têm 7 andares de altura, no máximo, mas elas não têm recuos laterais. Então, com isso, tem uma ocupação muito mais ampla e uma densidade maior. Então, nós não precisa nem ir a Barcelona, basta tu ir a Copacabana, por exemplo. Aí fica maior ainda, né? Mas eu digo Barcelona porque é uma altura baixa, aparentemente se pensa que não tem muita densidade, mas tem menor densidade, tem muita vida, não é isso? A coisa acontece lá de uma maneira fantástica. E, enfim, nós não podemos negar nenhum dos modelos que podem compor a cidade. E isso que o nosso plano faz. Nosso plano, ele induz a um determinado modelo, que é o prédio isolado em baixa altura. E, na realidade, vamos dizer, com péssimas condições de habitabilidade. Que tu tens, vamos dizer, a maioria dos prédios que tu tens aí com recuos laterais, tu abre a janela do lado do teu prédio, a 6 metros de distância tu tem outra janela. Ou seja, isso não é privacidade em nenhum lugar do mundo. Né?
Então, são uma série de coisas, de ações que poderiam ser feitas para melhorar a cidade, que dizem basicamente a isso, quer dizer, mais gente dividindo o mesmo lugar, mais densidade, colocasse a questão, vamos dizer, de maneira muito própria. Isso aí reduz todas as demandas de mobilidade, né? Induzem também a caminhabilidade, que é uma coisa fantástica, quer dizer, quando a gente viaja, a primeira vez que vai a um lugar, o que a gente quer é sair a caminhar, né? A sair, se perder na cidade, efetivamente. Né? Hoje, com o êxito, a gente perde mais. Mas, enfim, Sim. Sair a passear, né? Conhecer a cidade. Sim, sem dúvida. Descobrir a cidade a pé. Né? Exatamente. E numa velocidade tal, ou seja, a velocidade do pedestre, de 4, 5 km por hora, que te permite enxergar, ver os detalhes, ver as pessoas, estabelecer contatos. Dá tempo de decidir se tu vai entrar neste restaurante ou naquele café. Né? Exatamente. Isso foi essa Porque descrição... se tu faz isso de carro em cidades como Porto Alegre, tu não tem nem como voltar para aquele lugar que tu passou, né? Sim, é pior que uma freeway, quer dizer, tu só lá na frente. Então, assim, teve um cara que veio aqui, um arquiteto dinamarquês chamado Jan Gehl. Ele esteve aqui no Fronteiras do Pensamento, acho que 3 anos atrás ou 4 anos atrás. Um cara fantástico, um velhinho maravilhoso que criou uma série de broncas aqui no Brasil, porque ele disse que Brasília era uma... literalmente. Uma aberração. Né? Uma aberração de maneira muito mais radical. Sim, né? Usou termos que na minha live a gente não costuma usar. Eu entendi. Tá justamente. Então, eu vi a live do Alexandre Freitas, ele usou uma palavrinha um pouco, eu fiquei pensando, pô, o Roberto não deve estar gostando. Não, tem alguns que gostam de falar, mas eu sempre puxo a orelha depois. Eu acho que vale a pena. É uma questão civilizada, né, Roberto? A gente tentar falar direito e tal. Tentar falar, vamos dizer, como um bom conservador também fala, né? Como o Roger Scruton. O Scruton tem uma aula maravilhosa, que é aquela Why Beauty Matters. Né? Exatamente. Isso é fantástico. Uma de tantas, né? De tantas, né? Porque, na realidade, é muito mais fácil tu destruir do que tu construir, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui quando ele esteve na posse do presidente do IEE, do Pedro César. Ele veio aqui, fez uma palestra privada, que foi excelente, e depois fez uma palestra pública. Um cara espetacular. Era um cara muito diferenciado, faleceu depois, que é uma coisa esperada, mas sempre lamentável. Um cara espetacular. Então são essas coisas, vamos dizer, que a gente tem que tentar recuperar com um plano decente, né? Quer dizer, focar na pessoa, focar nas pessoas. O Jan Gehl, perdão, que eu ia dizer, ele comentou de maneira, vamos dizer, maravilhosa, vamos dizer, a questão, vamos dizer, da cidade, da relação das pessoas com o entorno construído. Né? Ele dizia que a pé a pessoa pode perceber detalhes, né? Pode estabelecer relações. Mas de carro não acontece, e isso aí é o problema de Brasília. Né? E Brasília tem o manifesto modernista, ele tem a separação de funções. Aqui se mora, ali se trabalha, lá se comercia, e acolá se diverte, e olha lá. Tá? E tu acessas isso basicamente por transporte individual, por vias, né? Ou por automóveis, ou por ônibus, enfim, tu não tem calçadas, tu não tem a caminhabilidade, que é o que faz a grande diferença, vamos dizer, numa cidade decente. E ele comentou isso, e disse que é fantástico que a maioria das cidades do mundo tem um excelente departamento de trânsito de carros, né, de veículos, mas não tem um departamento de pessoas. Né? Quer dizer, não existe uma secretaria que pense basicamente nas pessoas. Isso que realmente faz a diferença. Eu acho que essa escola modernista que tu falaste, digamos assim, ela dá primazia ao concreto, né? ao prédio, à obra, né? Exatamente. Em detrimento das pessoas. Então, eu acho que esse pessoal gostaria que as pessoas sequer usassem os prédios Sim, para os quais estragam os edifícios. Tu imagina o cara que desenha algo para ser uma moradia, se o cara botar lá uma máquina de costura e vai fazer ali um ateliê, o cara está
transgredindo a ideia, né, do Está sujeito que criou aquilo. conspurcando aquela obra. Exatamente, quer dizer, é um absurdo, né? O que as pessoas têm na cabeça que acham que pode fazer com aquilo que eu desenhei, né? Da maneira que eu desenhei, com aquele propósito. E tu vês, outra coisa, só para marcar isso bem como tu colocaste, a gente ia fotografar, quando a gente estava na faculdade de arquitetura, vamos fotografar tal prédio, o professor dizia, né, nós estudantes, só que vamos chegar bem cedo para não ter ninguém por perto, para não atrapalhar a foto. É bem... É isso aí. As pessoas atrapalham. É inacreditável. Então, assim, ó... Mas agora me diz o seguinte, tu falaste nisso que o arquiteto dinamarquês... O Yangel. É arquiteto, né? Arquiteto. Ele muito bem observou, né? Mas aí eu queria te perguntar assim, para a gente otimizar o debate, né? Quer dizer, quais seriam hierarquicamente os pontos que tu entendes que são realmente nefastos, né? Que ajudaram a transformar Porto Alegre nessa coisa decadente que a gente vê, e de que maneira a gente deveria atuar, já que agora o poder público vai poder revisar o plano diretor, né? Sim, na realidade nós todos vamos fazer isso. Eu nem sei como é que isso vai acontecer, mas como é que tu vês isso? E eu queria pensar aqui, antes de a gente entrar nisso, de te dar o tempo necessário para tu falares nisso, destacar aquela questão do pontal do estaleiro? Eu sempre esqueço, do estaleiro, onde houve, no meu modo de entender, a maior intervenção em termos de propriedade privada, tirando esses tombamentos aí, que são usuais, né, e são uma aberração, né? Mas aquilo foi a pior intervenção que alguém poderia fazer na vida de um indivíduo, né? Porque o sujeito pega milhões de reais que ele construiu ao longo da sua vida, compra um imóvel, tem um sonho para ser projetado e materializado num determinado lugar, que é o dele, e aí o prefeito da cidade resolve dizer assim, não, meu amigo, tu não vai fazer o que tu quer. Nós aqui vamos colocar em discussão com o público em geral, que não investiu um centavo, que não tem nem interesse, né? Que atua mais movido pela inveja, eu acredito, que qualquer outra coisa. Esse pessoal que vai decidir o que tu vai fazer com o teu dinheiro e com a tua propriedade. Isso, para mim, mostra, assim, é o retrato da cidade onde a gente vive, né? Perfeito, perfeito. Então, eu fico feliz de conversar contigo, porque eu sei que tu, como eu, sempre lutamos contra esse tipo de coisa, né? Perfeito. Vamos, então, vamos lá. Vamos pela ordem, tá? Então, vamos dizer, em primeiro lugar, né, temos que terminar com o zoneamento na cidade. Terminar com o zoneamento. Se constrói o que se quer, aonde se quer. O sujeito quer... Aí vai ficar uma bagunça. Não vai ficar... Não. Sabe por que não vai ficar uma bagunça? Porque... Vai ficar que nem Nova York, cara. Que horror, né? Vai ficar um horror. Bom, termina com o zoneamento, deixa que, vamos dizer, o próprio mercado defina onde as coisas vão acontecer. Tá? Segundo ponto, tu permite, ou seja, elimina a necessidade de recuos laterais até uma determinada altura razoável, que eu colocaria Barcelona como um padrão bem interessante. Nossas ruas têm em média 20 metros de largura, calçada mais rolamento, então tu coloca 20 metros de altura, que é em torno de 7 pavimentos. Na divisa, ou seja, tu permite que esse modelo possa ser construído na cidade. Tá? E o terceiro ponto, que para mim é fundamental, vamos dizer, tu incentiva, ou seja, como é que uma prefeitura pode incentivar? Ela pode ter impostos mais baixos sobre áreas térreas que se comuniquem diretamente com as calçadas e sejam utilizadas para comércio e serviços. Ponto. Aí tu tens um incentivo real para que tu tenhas calçadas vivas, ou seja, as fachadas ativas, fachadas que agem, né? Que tem coisas acontecendo dentro delas, não é isso? Não, inclusive indo de encontro ao que tu está falando, quer dizer... Ao encontro do que tu está falando? Ao encontro. Ao... Não... de encontro é contra, ao é a favor.
Não, ao encontro. Perfeito. Eu quero concordar contigo e acrescentar. Tá? Ao encontro. Uhum. Porque a questão tributária da prefeitura ela envolve dois aspectos. Um é o IPTU, né, que incide sobre a propriedade, e o outro é o ISSQN, né, uhum. que incide sobre a prestação de serviços. Sobre a atividade. Uhum. Exatamente. Então, seria, pelo menos para a prestação de serviço, interessante a prefeitura que houvesse mais geração de negócios. Né? Claro. Tu vê, as pessoas iam ter onde trabalhar, o que é uma coisa absurda. Né? Junto da sua casa. Fantástico. O próprio condomínio poderia ter uma atividade que reunisse os condôminos, enfim, coworkings e sim, uma série de coisas, cafés e tal. Quer dizer, tu terias, hoje, por exemplo, eu fiz um levantamento básico sobre o projeto das calçadas vivas, tá? Nós temos hoje a área de Porto Alegre praticamente 500 quilômetros quadrados, tá? Eu vou pegar um décimo disso, como seriam, vamos dizer, áreas padrão com quarteirões ativos, correto? Com quadras ativas. Cada quilômetro quadrado tem 100 quarteirões, ok? 10 por 10, tá? Então, em 50, teria 5 mil quadras em Porto Alegre. Uhum. Se tu em cada uma delas, em cada quadra, tu tivesse uma atividade dessas por face, tu tem 20 mil pequenos espaços potenciais para atividades comerciais. Aí tu coloca 2, 3 empregos em cada um deles. Tu imagina o que tu pode fazer. Não há a menor dúvida. Em custo baixíssimo, tá? Então isso aí, vamos dizer, para construções existentes, tá, poderia ser assim um upgrade rapidíssimo e muito barato para que acontecessem as coisas efetivas. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, para a gente se situar hoje, né? E o que seria o ideal, no teu ponto de vista. Quer dizer, hoje nós temos um zoneamento onde há regiões da cidade onde é possível termos as fachadas ativas, né? Uhum. Isso a gente encontra principalmente nas avenidas, é isso? Exatamente. Ou na quadra imediatamente anterior, né? Não sei exatamente, mas existe uma restrição brutal. Acho que em cada 10 quadras, tu tem 20% de quadras onde isso é possível. Digamos que até menos, tá? Até menos. O que tu quer ser? Tu ia seguir como? Vamos pegar Petrópolis, por exemplo. Né? Petrópolis, tu tem a região do União até a Carlos Gomes, tá? Uhum. Ok? Então, tu só pode fazer algum tipo de atividade comercial num prédio, né? Ou seja, o prédio só pode ser construído com esse propósito se ele tiver situado na avenida principal. Sim, tu tem um miolo enorme, inerte e morto. E morto. Esse é o grande problema. Né? Tu no momento que tu permitires que essas coisas aconteçam, vai depender dos condôminos. Cada condomínio vai definir se quer ou não. Ninguém obriga ninguém, Roberto. A palavra permitir basicamente é isso. Né? Agora, em relação ao caso que tu comentaste do Pontal do Estaleiro, vamos só voltar para ele aí. Eu concordo plenamente contigo. Eu conheci vários projetos que foram feitos para aquele lugar, inclusive na faculdade, durante um semestre, eu fiz um exercício com meus alunos de projetos para aquele lugar. Tá? Então, conheço bastante bem a situação e realmente é um absurdo. Quer dizer, no momento que o sujeito é o dono da área, ele tem toda a prerrogativa de fazer o que ele acha que dá para fazer. Até porque é uma área que tem uma lei em Porto Alegre que diz que terrenos de mais de 5 mil metros quadrados pode haver propostas diferenciadas do que o plano diretor diz. E isso aí é avaliado pela prefeitura, enfim. Isso aí demora anos. E tu tem ali do lado o Barra Shopping, com todas aquelas torres, tem torres residenciais, terão, né? Tem torres comerciais e tal, quer dizer, são dois padrões de análise, né? Não há isonomia, né? Sim, o que há de diferente entre essas duas coisas, vamos dizer, é que ali se vendeu a história de que o rio é público, o rio é de todos. Então, a margem do rio não pode ser privatizada com habitação. É a mesma bobagem em relação ao Cais Mauá, né, que tu não pode ter habitação no Cais Mauá. Quer dizer, Puerto Madeiro tu tem. Quer dizer,
não tem o menor cabimento em definir esse tipo de coisa. É aquela velha Não, esquerda. eu acho que tem cabimento se o sujeito é aquilo que eu falei, se o sujeito é alguém invejoso, né, que não Sim, pode conceber que uma outra pessoa tem o que ele não tem pode ter. poder, Aham, tem poder positivo, é, poder aquisitivo suficiente para poder desfrutar do pôr do sol do Guaíba com exclusividade. Tá? exatamente. É a pura inveja, bem que tu falaste, né? Então, eu acho assim, está saindo ali um projeto que, enfim, é interessante, ele vai ter uma rua ao longo do rio, né, que vai ser uma rua pública. O que eu acho que uma pena é que o projeto é um pouquinho introvertido também, mas ele não usa toda a potencialidade para se abrir mais para aquele espaço. Uma coisa que eu achei muito engraçada é que vai ter lá uma Leroy Merlin lá dentro. Olha, Uhum. já viu alguém sair para comprar saco de cimento na beira do rio? Uma coisa meio engraçada, né? Mas enfim, É, é um negócio, o cara tem um negócio dele, enfim. Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente está avançando, viu, Roberto? Porto Alegre, olha, eu acho que nós vamos ter uma nova, quer dizer, com o pessoal que nós temos na Câmara agora, a gente tem nossos dois vereadores de novo, tem mais o Gessé, que é um cara bom, mais a Fernanda Batti, quer dizer, tem um pessoal que tem uma visão mais moderna, né, uhum. do mundo e que pode, vamos dizer, ajudar bastante no encaminhamento civilizado para Porto Alegre. Tá? Eu tenho E muita tem o Ricardo esperança que Gomes isso. na vice-prefeitura, né? Sim, o Ricardo Gomes, na vice, que, quer dizer, na realidade, eu tenho tentado fazer chegar a ele, né, uma série de ideias que eu tenho já sobre a cidade. Eu acho que o centro da cidade mereceria uma ação coordenada, né, com todos os projetos potenciais que estão lá parados e os novos que poderiam costurar, digamos assim, um lugar realmente diferenciado em Porto Alegre. Tá? Uhum. Enfim, até de repente eu peço para ti passar para ele eventualmente alguma coisa, se O maior puderes. prazer, sem problema nenhum. Não sei Ótimo. se vai resultar em alguma coisa, Não, mas mas, enfim, enfim, afinal de contas, ele está no governo e governo tu sabe como é, né? claro, claro, claro. Então vamos lá. Então tu vês assim, o zoneamento ele É o teria que problema. ser Liberado, liberalizado, né? liberalizado, flexibilizado, vamos dizer assim. Né? Flexibilizado e tal. É uma palavra mais. A questão do aproveitamento Teria que ser da, da- aumentado muito o aproveitamento. Ou seja, hoje nós das temos a áreas da cidade, né? possibilidade de construir muito mais do que é possível hoje. Obviamente Uhum. que dependendo, vamos dizer, dos limites que a infraestrutura onde esse projeto seria realizado, que a infraestrutura seria, poderia ser, enfim, poderia dar conta, né, desse novo empreendimento. Eu Me falo diz de, uma coisa, agora eu vou te fazer uma consulta aí de interesse pessoal, tá? por favor. Eu tenho caminhado diariamente, né? E eu tô com os meus dedos dos pés roxos, Hum. porque eu chuto aquelas pedras de basalto a todo momento, porque afinal de contas Bah. a raiz de árvore cresce e levanta as tais né, das pedras de basalto, Aham. ou de argila, né? Tem uma que são de argila, né? Temos de laje de grés, aquela Laje que de é grés. cor de salmão, né? É a Isso, grés, exatamente, laje laje de de grés. grés. É. E a gente que vai para os Estados Unidos, por exemplo, vai para Bah. cidades grandes ou pequenas e tal, vê assim Piso de que há uma concreto. homogeneidade, né? É concreto com Concreto. jardins verdes dos dois lados, as árvores têm espaço suficiente para crescer, para se Perfeito, desenvolver. perfeito. As Uhum, árvores são adequadas para aquele uhum. tipo de situação. E em Porto Alegre, não, eu queria saber de ti o seguinte, o que faz Porto Alegre usar essa coisa arcaica, custosa, no meu modo de entender, feia e antifuncional, ou Eu vou te responder. disfuncional, Eu vou te responder de uma maneira que tu vai ficar, não sei se surpreso, tá? Ou vai confirmar, digamos assim, um pensamento que a gente tem a respeito da é, gestão pública. Isso aí faz aproximadamente uns 15 anos que se definiu, vamos dizer, uma legislação que, para determinados lugares da cidade, impunha esse piso, tá? E sugeria para outros. Tá? uhum, Um dos nossos vereadores é empresário do setor de basalto. Tá?
naquela época e ele continua na Câmara de Vereadores. Que coincidência! Coincidência incrível, né? Eu acho que ele resolveu, vamos dizer, fazer com que a produção das suas pedreiras fossem, vamos dizer, ajudassem o desenvolvimento da cidade. Não é isso? Quer dizer, além disso, ainda destrói os o dedinhos do né? Roberto, destrói o meio ambiente, exatamente. Os meus dedinhos e o meio ambiente. E o meio ambiente, né? Isso aí, Roberto, faz alguns anos que eu já fiz essa sugestão até lá para o pessoal do Camozato mandar para frente, tá? Comentei com uma ex-aluna minha que mora nos Estados Unidos, ela me mandou um diagrama do projeto das calçadas da cidade dela, pequena cidade próxima a Nova York, que tu tens lá, bom, lá as estradas são bem feitas, as calçadas também. São calçadas de concreto armado, com ferro dentro, ou seja, calçadas praticamente indestrutíveis, tá? Que são feitas para... Bom, Nova York é assim, né? Nova York é maravilhoso, né? Então, eu acho que essa seria uma situação assim, excelente para Porto Alegre, que o pior basalto é aquele não o regular, é aquele irregular, que tem as pontinhas, e quando chove, ele está meio solto, tu pisa e suja toda a tua calça, quando respinga água suja também. Né? Então, é incrível que eu tinha pensado exatamente nisso, fui atrás dessa resposta aí até um dia desses. Então, o interesse corporativo impede que a gente tenha calçadas civilizadas na nossa cidade. Não, podemos vir a tê-las, inclusive, mas é só uma questão de se trabalhar isso, né? De se exigir isso até, porque no meu ponto de vista, Roberto, eu acho assim, a calçada tem que ser uma atribuição da prefeitura e não do proprietário do lote. A calçada é espaço público, correto? Então, não só o projeto dela, que eu acho que as nossas ruas todas pecam por falta de projeto, então começaram a fazer agora com as faixas exclusivas de ônibus, junto ali da 24 de outubro, começou a aparecer umas pinturas amarelas, não sei se tu viste, que tentam de alguma forma delimitar os espaços de circulação. Isso ajuda um pouco, mas ainda é muito pouco, quer dizer, é fundamental que haja um projeto efetivo e um bom projeto de desenho das ruas em Porto Alegre. Cidade de São Francisco, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, ainda nas calçadas, eu vejo que as calçadas novas, elas estão disponibilizando para os cegos, por exemplo, demarcações. Né? Sim, o piso tátil, que eles chamam. O piso tátil. Né? Mas isso é assim, no meu entendimento, eu não sei qual é o custo disso, tá? Nada contra em melhorar a vida das pessoas. Dos cegos, claro. Né? Dos cegos, tá? Mas tu vais ver, Roberto, isso aí não tem em nenhum outro lugar do mundo praticamente, ou melhor, tem em pouquíssimos lugares do mundo. Um dos problemas do Brasil é querer ser mais do que ele pode, né? É querer se meter de pato a ganso, literalmente. Não sei se tu te lembra bom, obviamente te lembra do Delfim Neto. Na década de 80, o Delfim Neto dizia que o Brasil é uma Belíndia. No tempo que a Bélgica era um país civilizado, hoje é o Belgistão, né? E que a Índia, digamos... Quem dizia isso era o Edmar Baixa. Também. Ele que criou esse termo, Belíndia. Belíndia, foi o Edmar Baixa, Por sinal, é muito bom isso, porque assim tu não precisa me lembrar da existência do Delfim Neto, né? Não que o Edmar Baixa fosse muito melhor, mas... Mas, enfim, era uma pessoa que não merecia a nossa menção, tu queres dizer. Mas a Belíndia diz o quê? Que nós vivemos numa cidade que, na realidade, são duas, né? Tu tem a cidade formal e a cidade informal. Né? A cidade formal é aquela que todo mundo paga imposto e tal, aquela coisa toda. E a cidade informal é aquela que os miseráveis foram expulsos, né? Que são as periferias, e os nem tão miseráveis assim, que vão comprar os antigos BNHs e os Minha Casa Minha Vida e os novos Minha Casa Verde e Amarela, que são, na realidade, continuam sendo grandes projetos para poucos empreiteiros grandes também, né? Que constroem periferias. Então, realmente é um problema, quer dizer, o Brasil tem pesos e medidas diferenciadas, ele quer ser mais do que ele realmente pode. Eu acho que um desperdício, vamos dizer, a questão do piso tátil, na boa.
Sim, tu não tem o feijão com arroz, mas tu já quer servir caviar, né? Exatamente. Exatamente. Os nossos padrões de loteamento, se for olhar no plano diretor, são muito superiores aos padrões de loteamento que são usados nas cidades americanas de periferia. Lá tu tens o Uhum. asfalto e logo, logo tu tem a grama. Aqui tu tem o É. meio-fio, tu tem a rede pluvial, tu tem o escambau. Então se torna muito caro e afasta, né, digamos assim, as pessoas da possibilidade de ter o seu lugar. Né? Sem Enfim. dúvida. Bom, então, ok. Ok. Que mais que falta falar ainda para melhorar a cidade? Tu acha Não, que essa composição da nossa Câmara de Vereadores ajuda. vai poder ajudar nesse sentido? Não tenho a menor dúvida. É um pessoal que tem, vamos dizer, que está sintonizado com a modernidade. Né? Eu só gostaria de Uhum. complementar que nós poderíamos fazer um teste para o plano, porque o plano a lei determina que ele seja atualizado, revisado a cada 10 anos. Pô, em 10 anos acontece muita coisa. Isso é meu ponto de Sim. vista, é um absurdo, um exagero. Eu acho que poderia haver na prefeitura, até uma sugestão que eu vou fazer para o Camonzato e para a Mari, que houvesse um espaço dedicado à discussão permanente das questões da cidade. Digamos assim, o escritório de projetos de Porto Alegre, onde qualquer um pudesse chegar, apresentar ideias, enfim. Assim Uhum. como nas antigas cidades tu tinha a maquete da cidade colocada, hoje nós temos com todas, vamos dizer, as plataformas digitais, a gente pode ter o Google Earth como, vamos dizer, um elemento interessantíssimo, Street View, né, como elementos que Uhum. possam dar suporte a iniciativas de projeto individuais, iniciativas pequenas. Se o morador quer fazer uma determinada coisa, quer trabalhar por similaridade, em vez de tu teres, vamos dizer, uma norma que sirva para todo mundo, de repente o cara proprietário diga que não, olha, tem um vizinho que tem tal altura, esse tem outra altura, quem sabe eu construo assim para dialogar melhor com eles. Enfim, quer dizer, um projeto que fosse uma cidade coletiva a partir das ações individuais. Né? Agora, me diz uma coisa, tu tocaste num ponto que eu acho interessante, é o seguinte, de que maneira a indústria da construção civil vê problemas na nossa Constituição atual, em termos de plano Uhum. diretor, se isso é interessante se manter da maneira como está, em termos de lucratividade, de resultados econômicos, ou se há interesse também da indústria da construção civil de fazer as modificações, fazendo com que os valores por metro quadrado decaiam Diminua. pelo aumento da Uhum. oferta, né? Que é uma Claro, coisa claro. óbvia, né? Uhum. E também facilitando o investimento em infraestrutura, né? Para que a cidade possa realmente funcionar melhor. O que eu posso dizer é o seguinte: o que tem acontecido até agora, na realidade, tem premiado os grandes players de mercado. Quer dizer, só eles têm grana, né, têm poder econômico para comprar terrenos maiores ou comprar uma série de terrenos e remembrá-los, né, e fazer projetos Uhum. grandes, tá, que são os que podem, que mais rendem, digamos assim, dentro das restrições enormes que o plano coloca. Quer dizer, esse é um plano que afasta os players menores, o pequeno construtor, né, o pequeno empreendedor que quer incorporar um prédio menor, enfim, os terrenos menores não têm vamos dizer, um aproveitamento condizente. Tá? Então, eu Uhum. posso te dizer que talvez, por incrível que pareça, vamos dizer, a flexibilização de índices e a possibilidade de construir mais não fosse muito atraente para, enfim, para aqueles 3 ou 4 que a gente conhece. Mas eu acho que, Mas isso vai reduzir o custo também para eles, quer dizer, aumenta a claro, oportunidade de gerar caixa, claro, resultado, exatamente. desenvolvimento e tal. Exatamente. Isso também, vamos dizer, vai deixar muito claro que o que importa para a cidade realmente se desenvolver é tu teres uma liberdade que permita que a roda da economia gire mais rápido. Né? E a construção Uhum. civil é fantástica nesse sentido, quer dizer, ela permite imediatamente geração de emprego e geração de riqueza. Tá? Então, Uhum. eu acho que a saída está por aí. A saída está em tornar uma cidade que seja, quer dizer, mais densa e, ao mesmo tempo, mais humana. Tá? E tu acha que, vamos dizer assim, vai vingar aqueles projetos, ou aquelas iniciativas
que buscam desenvolver zonas degradadas da cidade, porque a gente vê assim em outras cidades, né, a gentrificação e tal, mas isso acaba funcionando muito de forma espontânea, né? Tu anda por Nova York e tu vê quais são os bairros onde o interesse das pessoas... Eu uso Nova York, mas podia falar de qualquer outra cidade do primeiro mundo. Não, eu te dou um exemplo aí. Na realidade, tu está falando tipo quarto distrito aqui, né, que está se falando muito, o quarto distrito, mas o que tu está colocando faz todo sentido. O bairro mas isso é uma coisa artificial, é uma coisa forçada, não é uma evolução espontânea, voluntária, né? Não, vou te dar um exemplo. Toda aquela parte sul de Nova York, tá, um pouco acima do distrito financeiro, junto ao Hudson, se desenvolveu de uma forma incrível. O Meatpacking, exato. Se desenvolveu de uma forma espetacular a partir da High Line, que é aquele parque linear suspenso, né, sobre uma linha de trem desativada. Quer dizer, isso foi uma iniciativa. Foi desenvolvida pela iniciativa privada, por sinal. Exatamente, né? Exatamente, aí que eu estou colocando. Quer dizer, a partir daquele empurrão, né, que foi a criação da High Line, todo aquele entorno se desenvolveu de uma maneira impressionante. Tá? Ou seja, sabia que a High Line recebe mais turista que o Brasil, velho? Eu sei disso, A High Line recebe 6 milhões e meio de turistas por ano, o Brasil recebe 6 milhões, é uma coisa inacreditável. Mas nesse ponto, quer dizer, na realidade tu tem toda a razão, iniciativas que são artificiais, elas tendem a não dar certo, né? Porque não nascem, vamos dizer assim, da própria natureza, vamos dizer, da força da cidade, que é a iniciativa das pessoas. Né? Não, tu pega aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem o Moinhos de Vento, que com a pandemia acabou entrando em decadência, né? E também os conflitos, aqueles entre a associação do bairro, com a própria prefeitura, com os usuários, né, dos restaurantes e bares e tal. Apesar da Dinarte Ribeiro ter se mantido, a Padre Chagas ela decaiu um pouco, né? Mas eu descobri zonas outras em Porto Alegre com essa pandemia, que eu vou procurando assim, só lugares que servem em área aberta, né? Perfeito. Onde tu pode sentar na rua, tomar café, e tem uma série de núcleos, né, que se formaram. Tem um ali na Vicente da Fontoura com a Paço da Pátria, por exemplo, tem 3 ou 4 bares ou restaurantes interessantes que tu vai, tu senta na rua, tem como é aquele negócio que eles põem na calçada, ali na rua, meu Deus, me faltou agora o nome. Containerzinho, aquele container que tem um nome técnico. Sim, o Parklet. Parklet, isso. Parklet, exatamente. Então as pessoas ali vão, convivem e tal, e aquilo levanta o astral do lugar, né? Era um lugar que não tinha vida e passou a ter vida. Né? Não, justamente, outro ponto que vai a favor da recuperação das calçadas é a questão da pandemia, né? Nós temos que pensar que a vida ao ar livre é o caminho, né? Realmente é o caminho, é onde a gente pode ter a certeza, né, que tendo um distanciamento razoável não vai acontecer nada contigo. Tá? Eu acho que é a saída para a gente ter, vamos dizer, uma vida urbana, vamos dizer, mais plena. Para a gente, aproveitando essa tua definição, e para a gente ir encaminhando para o final da nossa live, te parece assim que a iniciativa mais interessante do nosso ex-prefeito Marquesan, que as pessoas já estão esquecendo que ele existiu praticamente, foi a Orla do Guaíba? Tu acha que essa foi a melhor iniciativa dele? Na realidade não foi dele, né? Isso era um projeto que já estava desenvolvido já foi armado pelo Fortunati. Andava, né? Mas não andava. Não, aí ele fez andar, tá? Eu acho que foi excelente, mas eu insisto contigo numa coisa, aquilo tudo, se pensado de uma maneira mais sinérgica com outros pontos do centro da cidade, poderia render muito, tá? Eu leio ali a possibilidade de uma linha circular de aeromóvel ou bonde,
né, limitada pela Borges de Medeiros e no antigo trajeto, aquele que o aeromóvel está ali, junto ao Cientec, né, e passando por cima do Muro da Mauá. Seria espetacular, vamos dizer, uma rede, uma linha turística e ao mesmo tempo juntando, né, essas partes, o Cais Mauá, a Orla, um centro de eventos, que poderia estar onde está o Cientec, ali na frente da Câmara de Vereadores. Enfim, e o largo, aquele largo que nós temos lá junto ao o Largo da Ipatur, né, poderia receber um investimento bem interessante, eventualmente de estacionamentos para tu limitar a quantidade e o acesso de carros ao centro. Tá? Então tem potencialidade. Mas sempre da iniciativa privada, né? Vamos combinar isso. Certamente, quer dizer, isso aí sendo apresentado e, vamos dizer, como uma ideia a ser, enfim, a ser explorada por quem tem interesse. Né? E vamos ver se realmente a coisa vai funcionar. Muito bem. Então, este ano começa a discussão, quer dizer, começa não, vai se tornar relevante a discussão do da que revisão fazer do plano. Com Porto Alegre a partir da revisão do plano, né? E existe, então, um certo otimismo, talvez, ou uma certa expectativa de que Porto Alegre se transforme em algo melhor do que tem sido, né? Se a gente fizer uma análise retrospectiva, aí, desde aquela época que a gente podia jogar futebol lá na Redenção, né? Nos gramados da Redenção, né? Que tinha, né? Tinha gramado ali na Redenção, né? Que hoje é aquele areão... Exatamente, e a gente podia ficar, vamos dizer, deitado na grama do Araújo Viana, que hoje a gente não pode mais chegar perto porque tem uma cerca. E por aí vai, né? E por aí vai. Mas eu tenho um otimismo, sabe? Que eu acho que essas coisas podem realmente andar. E vamos lá, vamos tentar fazer a nossa parte aí, vamos fazer pressão e vamos debater, vamos fazer acontecer. Beleza, Eduardo. Então, eu te agradeço mais uma vez por a gente ter batido esse papo. Eu acho que muita coisa a gente ainda poderia falar. Sem dúvida. Eu acho que a gente pode até... A gente tem uma inicial aí, né? Nós podemos depois pautar melhor. A gente pode ir conversando, né? Sei lá, e marcando lives para ir acompanhando o desenvolvimento do plano diretor, a discussão do plano diretor em Porto Alegre. Acho uma ótima ideia. Podemos tocar ficha aí. Beleza. Quer dizer mais alguma coisa para a gente encerrar a live, então? Não, eu quero te agradecer a oportunidade, né, porque não é uma coisa frequente, é uma coisa até rara em terras brasileiras, a gente ficar discutindo as questões urbanas, né? Isso é mais tradição, vamos dizer, europeia, americana. Então, acho que isso só tem a acrescentar, só tem a ajudar as pessoas a se darem conta que o espaço onde elas vivem, né, na realidade, define praticamente a qualidade da vida delas. Então, acho que temos que lutar por isso e fazer com que as coisas melhores aconteçam. Beleza. Então tá. Valeu, foi ótimo o papo. Vamos repetir. Tá? Espero que as pessoas tenham gostado. Vai ficar disponível no Instagram, obviamente, no IGTV, no Facebook, enquanto o Facebook existir, né? Tem gente que quer acabar com ele. E também no YouTube, tá? Daqui a pouco eu vou fazer o upload, vai estar lá o vídeo também. Maravilha. E vou disponibilizar em breve também no Telegram, que está ficando na moda. Então as pessoas vão poder acessar no Telegram também essa conversa muito agradável, sensacional que eu tive contigo, Eduardo. Beleza, obrigado, Roberto. O prazer foi meu. E tu não te esquece de continuar corrigindo os meus textos aí, né? Porque tu sabe que tu é o meu guardião, né? Eu vou tentar. Vamos ao encontro. Um abraço. Isso, valeu, um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, boa noite para todos. Obrigado.